Hi everyone, how are you doing today? Olá a todos, aqui é o Alex e nessa aula estaremos praticando os cumprimentos e despedidas em inglês, tá? Os cumprimentos e despedidas que a gente aprendeu na aula anterior, tá? Então se você não assistiu o episódio anterior da série, por favor volta lá e assista. Essa série que a gente está fazendo é chamada Inglês em Casa, de uma forma que você vai aprender o inglês do absoluto zero e com todos os demais vídeos em sequência, de uma maneira dinâmica, interativa e prática. Clica no botão gostei, já se inscreva, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que também querem aprender inglês. Vamos lá? Olha, eu quero te lembrar que todo o conteúdo dessa aula eu estou disponibilizando uma versão em áudio dela e vou deixar aqui na descrição, em que você pode baixar e você pode escutar quando você quiser também, se você quiser escutar mais vezes para praticar o seu listening, a sua fala, tá? Então aproveita aí, vai estar no link aí da descrição. Na aula de hoje, a gente vai estar utilizando o material New Fast English Book, esse livro aqui, tá? Que você também pode adquirir ele na descrição abaixo. Vou deixar um link aí para você adquirir esse livro, que ele é essencial para a gente estar dando continuidade aí na nossa série, tá? Então é com esse livro que a gente vai estar indo para as outras unidades também aqui. Ele tem todas as demais unidades, tá bom? Vai da unidade 1 até a unidade 16. E é onde que vai ter todo o conteúdo de gramática, vocabulário que a gente vai estar aperfeiçoando e praticando aí com o decorrer das aulas. Esse livro também possui um CD que vem com ele, que dá para você escutar todos os textos e diversas atividades, justamente para você também estar praticando a sua escuta em inglês, que é super importante. E também um aplicativo, que eu vou deixar também o link na descrição, e que você pode também já escutar diretamente pelo seu celular. Então, aqui na página 7 do livro, introduz com um pequeno diálogo, tá? Também utilizando formas, né, de cumprimentos, né, de introduzir e de se apresentar a alguém, tá? Que é composto da seguinte forma, né? Duas pessoas, tá? No lado esquerdo aí diálogo da primeira pessoa, e no lado direito o diálogo da segunda pessoa, tá? Então, vou estar explicando ele aqui primeiro para você entender e depois a gente vai estar praticando ele juntos, tá? Então, vamos lá. Começa aqui falando hello, né? E depois a outra pessoa vai responder hi, né? Hello e hi, oi, olá em inglês, lembra? E aí continua. Próxima pergunta ele fala assim: What's your name? What's your name? What's your name significa qual o seu nome, tá bom? E aí depois vem a resposta, né? My name is... E aí coloca o seu nome, tá bom? No meu caso, my name is Alex, tá? My name is Alex. E o seu? Como é que fica? Vai lá, tenta aí. My name is... E coloca o seu nome. Certo? Então vamos continuar. Embaixo a gente tem aqui... Where are you from? Where are you from? Ou seja, de onde você é? E aí na resposta, I'm from... E aí você coloca a cidade, você pode colocar o país, depende da situação, tá? Depende com quem que você está conversando. Então, bom, você pode responder I'm from Brazil. Se você estiver conversando com um estrangeiro, tá? Tenta aí, I'm from Brazil. Ou seja, eu sou do Brasil, tá? Se você quiser ser um pouco mais específico, você poderia colocar talvez a sua cidade. I'm from Belo Horizonte, tá? Tenta você, I'm from, coloca a sua cidade. Muito bem. Depois a gente vai para a próxima pergunta, que é What's your last name? What's your last name? O
que significa? Qual o seu último nome? Qual o seu último nome? Bom, você vai responder My last name is com o seu último nome. Por exemplo, vamos supor que meu último nome é Silveira. Então eu poderia responder My last name is Silveira. Tenta você. Muito bem, my last name is, e aí coloca o seu último nome, tá? Prosseguindo, a gente tem uma próxima pergunta que é assim: How do you spell your last name? How do you spell your last name? Ou seja, como se soletra o seu último nome, tá? Como se soletra o seu último nome? Então aí você vai fazer a utilização daquele alfabeto que a gente aprendeu também na aula anterior, tá? E aí você vai soletrar, né, letra por letra do seu nome, tá bom? Então, no meu caso, Silveira, tá? Silveira. Como é que eu ia falar ela? Então, vamos lá. S-I-L-V-E-I-R-A. Silveira. Tenta você. Vou te perguntar. How do you spell your last name? Vamos lá? Muito bem. Então, após você entender todo esse diálogo, né, agora a gente tem que praticar ele, tá bom? Então, como que a gente vai praticar? Primeiramente, vou pedir com que você repita frase por frase aqui junto comigo, tá? E aí, você vai substituir as informações com suas informações, com seu nome, com sua cidade, tá? Pode colocar o país também, coloca o seu último nome, soletra o seu último nome, tá? Eu vou fazer com o meu nome e você faz com o seu nome, tá bom? Então vamos lá. Repita comigo. Hello. Hi. What's your name? Mais uma vez. What's your name? Agora a resposta, né? My name is Alex. Responde com seu nome. Vamos lá. My name is Alex. Ótimo. Where are you from? Where are you from? I'm from Brazil. I'm from Brazil. What's your last name? What's your last name? My last name is Silveira. My last name is Silveira. How do you spell your last name? How do you spell your last name? Aqui você vai soletrar o seu nome, tá? Letra por letra. Então, no meu caso, S-I-L-V-E-I-R-A. Sua vez. Muito bom. Então, se você ainda está com um pouco de dúvida como se soletra o seu nome, pratique aí comigo a revisão do alfabeto, tá? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ou também Z.
Ótimo. Agora eu vou perguntar novamente. How do you spell your last name? Sua vez. Ok, você conseguiu responder? Muito bem. Ótimo. Então, novamente, a gente vai praticar esse texto agora, só que eu vou apenas te fazer as perguntas, como se a gente estivesse conversando. Então, vai ser um pouco mais rápido e aí você vai respondendo de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Vamos lá? Hello. What's your name? Where are you from? What's your last name? How do you spell your last name? Muito bem, conseguiu responder aí? Bacana. Na página 10, a gente tem alguns personagens, os quais a gente deve dar frases a eles, né? Vamos dizer, uma situação em que eles estariam cumprimentando, né, alguém ou você, e a gente deve colocar aqueles greetings, né, aqueles cumprimentos que a gente aprendeu na aula anterior em prática aqui. Então você pode preencher da melhor maneira que você achar, tá? Que vai fazer sentido a frase que ele poderia estar dizendo, que esse personagem estaria dizendo. Para ficar mais fácil ainda, vamos dar nome a esses personagens. Esse primeiro personagem que a gente vai estar falando agora é do Fred, tá? O Fred tem uma parte ali que ele fala I am, tá? Então como é que você acha que completaria esse I am que ele fala ali? Poderia ser no início uma pergunta e depois ele poderia estar respondendo essa pergunta na linha de baixo. Então, na linha de cima, pense em uma pergunta, tá? Ou uma forma, algum comprimento. E embaixo, uma resposta que ele estaria dando para esse comprimento ou para essa pergunta. Vamos lá, vou te dar um tempinho, tá? Conseguiu pensar? Olha só, a gente poderia estar colocando aqui da seguinte maneira. Vamos supor que alguém teria perguntado para ele, né? Hello, how are you? Hello, how are you? Como ele poderia responder esta pergunta, tá? Hello, how are you? Na linha de cima, né? Hello, how are you? É como você está, lembra? E aí embaixo, né, ele poderia estar respondendo. Oh, I'm good, thanks. And you? I'm good, thanks. And you? Ou seja, eu estou bem, obrigado. E você? Seria uma possível resposta, né? Vamos imaginar uma outra pergunta que ele poderia estar recebendo de alguém, né, na linha de cima. Alguém poderia ter falado com ele assim: Hey, how are you doing? Hey, how are you doing? O que significa? Mesma coisa, né? Oi, como você está? Resposta dele. Vamos supor, se fosse uma resposta diferente, ele poderia falar assim: I'm fine, thanks. How about you? I'm fine, thanks. How about you? Vamos tentar? Repita aí junto comigo. Hey, how are you doing? Novamente. Hey, how are you doing? Resposta. Oh, I'm fine, thanks. How about you? I'm fine, thanks. How about you? Conseguiu acompanhar aí? Bacana? Então, na segunda personagem ali, a gente tem uma senhora, tá? Vamos dar um nome para ela de Lucia, tá? O nome dela é Lucia. Então, a Lucia, ela poderia ter recebido uma pergunta de alguém em que ela vai responder I am alguma coisa, tá? Então, novamente, vou dar um tempinho aqui para você pensar no que né, alguém poderia ter perguntado para ela e como ela poderia ter respondido essa pergunta com I am, tá? Vamos lá? Muito bem, conseguiu pensar em uma pergunta e uma resposta que ela poderia ter dado? Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém chega para ela e fala assim: Hi, what's your name? Hi, what's your name? Oi, qual é o seu nome? E aí ela poderia ter respondido: I am Lucia. I am Lucia.
certo? Vamos tentar? Vamos repetir? Hey, what's your name? Hey, what's your name? I am Lucia. I am Lucia. Então, o próximo personagem já é um senhor. A gente vai dar o nome dele de Johnson, tá? Vamos chamá-lo de Johnson. Então, Johnson, ele poderia ter feito aqui uma pergunta, né? Uma frase, falado uma frase com a palavra this. This, que é isso, tá? Essa, esse, ou... você poderia encaixar essa palavra na pergunta ou nessa frase, tá? Então, vou te dar um tempinho, pensa aí, uma frase, né, de cumprimento que ele poderia usar this. Vamos lá? Conseguiu pensar aí em uma frase? Então, ele poderia ter dito assim: How have you been this morning? Hi, how have you been this morning? Vamos repetir? Hi, how have you been this morning? Novamente. Hi, how have you been this morning? Então, ele poderia ter falado assim: Oi, como você está essa manhã? Ou como você tem passado essa manhã? Né? Uma pergunta mais formal, how have you been? Mas tem o mesmo sentido, como você está, tá bom? Se alguém fosse responder essa pergunta que ele fez, poderia dizer da seguinte maneira: I'm great, thanks. How are you? Né? Vamos tentar? I'm great, thanks. How are you? Né? Essa poderia, né, ser até a próxima personagem ali, né? Vamos dar o nome dela de Ellen, e vamos supor que ela estaria respondendo o personagem anterior, que é o Johnson, né? Então, o Johnson vai e pergunta: How have you been this morning? How have you been this morning? E aí ela responde: I'm great, thanks, and how are you? Vamos tentar? Vamos repetir juntos? I'm great, thanks, and how are you? Ou seja, o que que ela disse? Eu estou bem, obrigado. E você, né? E como você está? Tá bom? Essa seria uma possível resposta, né, que a Ellen poderia dar. Tá bom? Vamos mais uma vez? Vamos repetir lá desde o Johnson, tá? Repita aí junto comigo. How have you been this morning? Ou seja, como você está essa manhã? E aí a Ellen responde: I'm great, thanks. And how are you? Muito bom. Dando continuidade, a gente tem uma próxima personagem. Vamos dar o nome dela de Sarah, tá? E a Sarah, ela começa assim: I'm, né? A resposta ou a frase dela, ela começa assim: I'm. E embaixo ela continua, né? Thank you. And you. Thank you. And you. Então, vou deixar um tempo para você também pensar em uma boa resposta que ela poderia ter dado. Vamos supor que a Sarah também teria respondido o Sr. Johnson, tá? De uma outra maneira, de uma forma diferente, mas também uma resposta que seria para How have you been, tá? Vou deixar você pensar um pouquinho em o que a gente poderia, né, colocar nessa frase. Então, ela poderia ter dito assim: I'm fine, né? I'm fine. Ela poderia ter dito I'm good. Ela poderia ter falado I'm great também, tá? Então há várias possíveis respostas que ela poderia ter dado aqui, tá bom? Vamos usar o caso do I'm fine, tá? Então vamos lá. Repita aí junto comigo. I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. And you? Ou seja, eu estou bem, obrigado. E você? Certo? Conseguiu praticar aí junto comigo? Conseguiu responder todas essas perguntas?
Na página 11, a gente tem um texto chamado How are you, Mrs. Brown? Esse é o nome do texto, tá? Significa como você está, Sra. Brown. E aí tem dois personagens, que é a Sra. Brown e a Ellen, tá? Então, é um diálogo né, mais simples, né, utilizando os cumprimentos e despedidas, tá? Para a gente praticar os cumprimentos e despedidas. Primeiro, eu vou ler esse diálogo para você, você vai escutar ele com bastante atenção, tá? E depois a gente vai traduzir e praticar juntos, tá bom? Então vamos lá. O título, How are you, Mrs. Brown? A Helen começa, né? Good morning, Mrs. Brown. Good morning, Ellen. How are you this morning? I'm very well, and you? Fine, thanks. How is Mr. Brown? He is fine, thank you. Goodbye, Mrs. Brown. Aí vem a Sra. Brown e responde. Goodbye, Ellen. Viu? Deu para você entender o que foi dito aqui neste diálogo? Tá? Então, vamos traduzir aí. Primeiramente, começa lá o título, né? How are you, Mrs. Brown? Ou seja, como você está, Sra. Brown? E aí a Ellen começa cumprimentando, né? Dizendo, Good morning, Mrs. Brown. Ou seja, bom dia, Sra. Brown. E aí vem a Sra. Brown e responde, Good morning, Ellen. Bom dia, Ellen. Aí vem a Ellen e pergunta, How are you this morning? Aí depois, a Sra. Brown responde, I'm very well, and you? Ou seja, eu estou bem, e você? Ou eu estou muito bem, e você? E a Ellen continua, Fine, thanks. How is Mr. Brown? Aí vem a Ellen e diz assim, bem, obrigado. Como está o Sr. Brown? Né? Como está o Sr. Brown? A gente imagina que seja talvez o esposo, né, da Sra. Brown, ok? Então vamos lá. Sra. Brown responde, He's fine, thank you. Ou seja, ele está bem, obrigado. Né? E aí a Ellen continua, Goodbye, Mrs. Brown. Ou seja, adeus, Sra. Brown. Ou tchau, Sra. Brown. E aí continua, a Sra. Brown responde, Goodbye, Ellen. Ou seja, tchau, Ellen. Né? Até mais, Ellen. Tá bom? Então, foi um diálogo bem simples, bem tranquilo, tá? Mas o nosso objetivo aqui é, claro, entender o máximo possível dele, tá? Ver como foi aplicado o vocabulário que a gente aprendeu aí na aula anterior, que era sobre os cumprimentos e as despedidas, tá? E aí a gente vai aplicar agora, a gente vai pronunciar esse texto, tá? Você pronuncia junto comigo para a gente praticar a pronúncia. Vamos lá, repita aí junto comigo. How are you, Mrs. Brown? How are you, Mrs. Brown? Repete aí, tá? Vamos lá. Good morning, Mrs. Brown. Good morning, Ellen. Good morning, Ellen. How are you this morning? Novamente, how are you this morning? I'm very well, and you? I'm very well, and you? Fine, thanks. How is Mr. Brown? Novamente, fine, thanks. How is Mr. Brown? He is fine, thank you. Repita. He is fine, thank you. Goodbye, Mrs. Brown. Novamente. Goodbye, Mrs. Brown. Goodbye, Ellen. Goodbye, Ellen. Ótimo, como é que foi? Você achou fácil? Foi tranquilo? Ou se foi difícil, por favor, volta um pouquinho, pratica de novo, tá?
até você conseguir pegar bem aí a sua pronúncia. Tudo jóia? Tranquilo? Ainda na página 11, a gente tem uma parte aí chamada Greetings and Farewells, que é justamente cumprimentos e despedidas, tá? Então, é só uma revisão dos vocabulários que a gente aprendeu também na aula anterior, que é hello, tá? Hello, olá, ou oi, tá? E aí depois, good morning, bom dia. How are you? Como você está? Good afternoon. Boa tarde. Good evening. Boa noite. Cumprimento, tá? Cumprimento. Boa noite. Alright. Alright. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tá? Isso aqui você poderia responder na seguinte situação em que alguém te pergunta How are you doing today? Você poderia falar assim, alright, ou seja, está tudo beleza, está tudo de boa, tá? Very well, ou seja, muito bem. Outra forma também de falar, né, de responder como você está, né? Tudo bem, muito bem, tá bom? Take care. Take care é tipo, adeus, né? Até mais. Bye bye. Ou seja, tchau, adeus. Outra forma, né, de falar tchau. Good night. Good night. Boa noite, tá? Só que boa noite a gente já sabe, né? Esse good night é uma despedida, tá? Temos o outro aqui que é goodbye. Ou seja, até mais, adeus, tchau, see you tomorrow. Ou seja, te vejo amanhã. See you tomorrow, te vejo amanhã, uma despedida, tá? Outros dois ali, well e fine, mesmo significado, bem, ok? Então, vamos repetir, vamos praticar juntos aí a pronúncia? Vamos lá, repita aí junto comigo. Hello. Good morning. Good morning. How are you? How are you? Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. All right. All right. Very well. Very well. Take care. Take care. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Goodbye. Goodbye. See you tomorrow. See you tomorrow. Well. Well. Fine. Fine. Muito bem, conseguiu repetir junto comigo? Lembrando, você quer praticar mais um pouco? Volte e tente pronunciar novamente, tá? Para você praticar mais ainda, tá bom? Então, prosseguindo, aí na página 12, a gente começa com alguns exemplos, tá? Esses exemplos também com cumprimentos e despedidas, tá? E a gente vai primeiro traduzir eles, depois a gente vai praticar eles também. Começa aqui. Hello, Bill. How are you? Olá, Bill. Como você está? Fine, thanks. And you? Bem, obrigado. E você? How are you this evening? How are you this evening? Como você está essa noite? Very well, thank you. Muito bem, obrigado. How are you this afternoon? Como você está essa tarde? Fine, thanks. And how are you? Bem, obrigado. E como você está? Goodbye, Ellen. See you tomorrow morning. Até mais, Ellen. Te vejo amanhã de manhã. Goodbye, Mrs. Brown. See you tomorrow. Até mais, Sarah Brown. Te vejo amanhã. Tá? Foi tranquilo a tradução aqui? Vamos lá, vamos pronunciar agora, praticar a nossa fala, tá?
Repita aí junto comigo. Hello, Bill. How are you? Hello, Bill. How are you? Tá conseguindo repetir? Repita aí junto comigo, tá? Vamos lá. Fine, thanks. And you? Fine, thanks. And you? Excelente. Vamos lá. Repita aí. How are you this evening? How are you this evening? Very well, thank you. Very well, thank you. How are you this afternoon? How are you this afternoon? Mais uma vez. How are you this afternoon? Fine, thanks. And how are you? Fine, thanks. How are you? Goodbye, Ellen. See you tomorrow morning. Goodbye, Ellen. See you tomorrow morning. Goodbye, Mrs. Brown. See you tomorrow. Goodbye, Mrs. Brown. See you tomorrow. Muito bom. E aí, como é que foi? Deu para você repetir? Esses exemplos foram para você já pegar uma base, já ter um entendimento melhor para a gente fazer essa próxima atividade aqui, tá? Nessa atividade, pede o seguinte: fill in the blanks using your own words, ou seja, preencha os espaços usando suas próprias palavras, tá bom? Então, lembrando, se você já adquiriu o livro, você pode preencher aí já no seu livro, tá? As respostas que você daria e você já vai corrigindo aqui comigo, tá bom? E a gente vai praticando juntos também, tá bom? Então vamos lá. Ou seja, para a gente preencher de acordo com aquilo que a gente já sabe, tá? Então temos o primeiro ali, que é a letra A, que seria you tomorrow. Como você responderia essa? Vamos lá, um tempinho aí. You tomorrow. Qual palavra que completa essa frase? See you tomorrow, né? Ou seja, te vejo amanhã. See you tomorrow. Certo? Letra B, a gente tem lá how are e no finalzinho tonight. O que vai ficar ali no meio? How are you? How are you tonight? Ou seja, como você está essa noite? Tá? Continuando, letra C. Tem ali well, thanks. Well, thanks. Poderia ser até uma resposta da pergunta anterior. O que você colocaria? I'm very well, thanks. Né? I'm very well, thanks. Beleza? Ótimo. Prosseguindo, letra D. Tá? A gente tem ali thank you. Thank you. Também poderia ser uma resposta, né, de how are you, por exemplo. Se alguém te pergunta how are you, como você poderia responder? Né? Outra forma de responder. Conseguiu pensar aí? Você poderia dizer I'm great, thanks. I'm great, thank you. Tá? Ou seja, eu estou bem, eu estou ótimo, obrigado. E aí, continuando, letra E. A gente tem lá evening, Mr. Green. Evening, Mr. Green. E aí, como que a gente completa essa frase? Good evening, Mr. Green. Good evening, Mr. Green. Ou seja, boa noite, Sr. Green. Boa noite, cumprimento, tá? Boa noite, cumprimento. Good evening. Letra F. A gente tem lá how are you? E no finalzinho, evening. How are you? Evening. Como é que fica? How are you this evening? Ou seja, como você está esta noite? Como você está essa noite? Tudo jóia? E aí, continuando, letra G. Good. E aí tem um espaço ali também, tá?
Como que a gente poderia completar essa frase? Ou essa expressão? Olha, aqui há várias possibilidades. Você poderia colocar good morning, good afternoon, good evening, goodbye, good night. Há todas essas possibilidades, tá? Se você poderia colocar good morning, ou seja, bom dia, good afternoon, boa tarde, good evening, boa noite, entre as demais outras opções, tá? E por último, a gente tem a letra H ali que finaliza assim, are you? Are you? E aí, como que ficaria essa frase completa? How are you? Ou seja, como você está? Como você está? How are you? Tá? Então, beleza, fizemos todas essas frases aí, preenchemos elas juntos, tá? Praticamos aí o conceito delas, né, o significado delas, e ainda revisamos o conteúdo que a gente já tinha visto na aula anterior, tá? E aí, só repetindo aqui essas frases para a gente praticar agora a pronúncia, tá? Então, vamos lá, repita aí junto comigo. See you tomorrow. See you tomorrow. How are you tonight? How are you tonight? I'm very well, thanks. I'm very well, thanks. I'm great, thank you. I'm great, thank you. Good evening, Mr. Green. Good evening, Mr. Green. How are you this evening? How are you this evening? Good morning. Good morning. Ou também poderia ser, na letra G, né? Good afternoon. Good afternoon. Entre outras, né? E por último ali, how are you? How are you? Ótimo, conseguiu responder aí junto comigo? Então, nesse vídeo, praticamos os cumprimentos e despedidas que aprendemos no episódio anterior da série Inglês em Casa. Assista esse vídeo mais de uma vez e também baixe a versão em áudio dessa aula para que você possa praticar ainda mais a sua pronúncia, tá? Lembre-se que repetition is the mother of skill, ou seja, a repetição é a mãe da habilidade. Portanto, devemos repetir aquilo que a gente aprende para a gente masterizar e melhorar cada vez mais. Muito obrigado por sua atenção nesse vídeo e quero te convidar a participar do meu grupo privado do WhatsApp, em que você vai receber dicas e conteúdos exclusivos para você estudar inglês em casa. Clique em gostei, se inscreva, ative o sininho e também compartilhe para todos os seus amigos que querem aprender inglês. É isso aí, see you soon, bye bye.